Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Rafael Paiva surpreende nos relacionados e na escalação. Vasco enfrenta o São Paulo e quer subir na tabela. O Vascão precisa da vitória no jogo de hoje, para que a equipe ganhe confiança extra para enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O treinador Rafael Paiva está na dúvida de começa com Payet ou Coutinho, porque não pretende colocar os dois juntos. Paiva também surpreende a deixar um dos destaques fora da relação de Ojé por relacionar novamente o jogador que estava sem chances. O Vasco da Gama enfrenta o São Paulo na noite desta quarta-feira 16, às 21h45, horário de Brasília, no Brinco de Ouro. Em Campinas SP, jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do jogo decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, a comissão técnica vascaína decidiu levar força máxima para o duelo em São Paulo. Para o duelo, existia a expectativa do retorno do volante Jair, recuperado da grave lesão no joelho sofrida em fevereiro, mas acabou ficando de fora, pois está gripado. O técnico Rafael Paiva não vai poder contar com Souza, que foi expulso contra o Juventude e terá que cumprir suspensão. Por outro lado, terá o retorno do volante Matheus Carvalho. O time de São Januário buscará a vitória se manter entre os classificados para a Sul-Americana e distante da zona de rebaixamento do Brasileiro. Atualmente se encontra na 10ª colocação com 37 pontos. Escalação do Vasco. Item Léo Jardim. Item Paulo Henrique. Item João Vitor. Item Maicon. Item Lucas Piton. Item Matheus Carvalho. Item Hugo Moura. Item Coutinho, Payet. Item Emerson Rodrigues. Item Maxime Domingues. Item Vegetti. Rafael Paiva corta jogador no último minuto. O treinador vascaíno havia dito que o jogador JP voltaria a ser relacionado, mas hoje tomou outra decisão para o jogo contra o São Paulo. Paiva corta mais um jogador do Vasco e clube toma providência importante. O treinador Rafael Paiva resolveu tomar uma atitude importante no time principal. Rafael Paiva traz novidade no ataque e surpreende os torcedores. Jogador não vinha sendo relacionado no Cruz Maltino por opção técnica. O Vasco da Gama foca as atenções na Copa Betano do Brasil, após a equipe comandada por Rafael Paiva conquistar pontos e afastar o fantasma do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, estando em 10º com 37 pontos. Com isso, havia a expectativa de que a comissão técnica vascaína iria poupar os titulares na próxima rodada contra o São Paulo. Porém, segundo o jornalista Mário Coelho, isso não deve acontecer e Paiva deve ir com força máxima. Foi confirmado de maneira oficial nas redes sociais do Gigante da Colina, uma novidade no ataque do time comandado por Rafael Paiva. Trata-se de Rossi, que voltou a ser relacionado após 1 mês e meio fora. A última vez que ele ficou no banco de reservas foi na vitória contra o Atlético PR, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, por opção técnica, o atacante ficava de fora da lista de relacionados. O futuro de Rossi ainda é incerto, o jogador não deve permanecer no Vasco da Gama para a próxima temporada. Na última janela de transferências times como Paysandu e Goiás, porém o atacante quis permanecer no clube carioca. Vasco desmente negociação com a BTG Pactual. Por meio de um comunicado oficial publicado nas redes sociais do Clube Associativo do Vasco, o clube desmente condições para uma especulação de negociação que surgiu durante a manhã desta quarta-feira 16. A especulação em questão dava conta de uma negociação entre Vasco e BTG Pactual pelo empréstimo de um valor acima dos 160 milhões de reais. Na especulação apontada pelo portal Pipeline, especializado em mercado de finanças, era dada conta de uma série de condições impostas pela BTG para que o empréstimo fosse executado. Dentre elas estava a cessão de parte da porcentagem da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco, incluindo uma parte de posse do clube associativo e outra das 777 partners, que vive litígio com o clube no momento. Na nota, o Vasco admite a busca no mercado por investidores e acordos financeiros favoráveis ao clube, mas desmente as condições descritas pela reportagem, indicando que jamais seriam aceitas. Confira a nota na íntegra. O Vasco da Gama mantém constante diálogo com o mercado para encontrar soluções financeiras que atendam às necessidades atuais do clube. No entanto, o Vasco deixa claro que as condições mencionadas na reportagem publicada pelo Pipeline Valor, que envolvem o BTG Pactual, jamais seriam aceitas. O Vasco segue firme em sua posição de fechar acordos que estejam alinhados com seus valores e que garantam a sustentabilidade a longo prazo.
mantendo o compromisso de proteger seus interesses e o futuro da instituição.